sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. E garanto para vocês que hoje o programa vai render. Eu sou Carmen Achute, comigo Pedro Toigo Monteiro, designer de calçados, bolsas, objetos de decoração e também tanatopraxista, doutora Soninha Machado, especialista em estética e agora em neurociência, não é, Soninha? Comportamento alimentar. Imagina! E Lívia Pai, nossa psicóloga, que é aquela que faz a gente voltar para a Terra. Agora, uma trata a cabeça, a outra deixa magro. E daí, se tu tá magro e louco, tu vai magro e ela nos interna. Daí assim vai indo, né? Tu sai bem daqui. Alguma coisa vai acontecer em algum momento. Em algum momento com a gente, alguma dessas duas vai acontecer. Ou emagrece, ou... Internação com estilo. Isso. E com conversas inspiradoras, né? Isso mesmo. Nem que seja sozinho. Extremamente sincera. Mas, gente, o nosso assunto hoje é sobre a síndrome de comigo não. Vocês já viram? Quem aí nunca se deparou com aquela pessoa que acha que tudo pode acontecer com o amiguinho, com o vizinho, com as outras pessoas, mas com ela não acontece nada. E isso eu falo em tragédias. Existem pessoas que têm esse otimismo extremo, não é? Que chega a ser até irresponsável de achar que as coisas só acontecem com os outros. Eu recebi um processo. Um processo, um diagnóstico errado, não é? Comigo vai ser sempre tudo ok. Gente, o que vocês me dizem disso? Isso eu é acho que eu muito sou comum, assim. não é? Eu até Tu acha que eu errado, sou já recebi. Eu sou assim. Tu acha que nunca vai acontecer contigo? Não, acho que não. Comigo não. Comigo não. Por quê? Ele acha que ele veio assim numa área VIP da existência. Uma área VIP da existência. A Mas primeira eu vou pegar classe da carona com o Pedro, existência. Pedro, eu também. Eu acho que não acontece, gente. Olha, eu vejo uma coisa assim, eu tenho umas teorias meio malucas e que deram certo até hoje. Então, Sim, daí não puxa. não puxa. Eu acho que tudo que tu demanda um pouco de atenção acontece. Sabe? Por exemplo, se tu põe um pouco de energia e atenção num fato, aquilo lá provavelmente vai acontecer. Amplifica, né? Amplifica. Então, assim, Potencializa. eu nunca vou sofrer um acidente de carro, nunca sofri, nunca vou sofrer. Isso é um fato, isso tá decretado. Nunca vou ter procedimento médico errado, nunca vou ficar doente. Isso eu sei que não vai acontecer. Cola em ti. Não sei, segue dizendo, diz não vai acontecer comigo, não vai acontecer comigo. Entendeu? Tem que pegar e eu digo que comigo não vai acontecer. Eu não fico doente. Gente, eu não tenho plano de saúde. Eu não tenho porque eu não vou ficar doente, para que eu preciso? Entendeu? Então, eu tenho essas minhas coisas assim, não sei até que ponto que isso é tão certo, não façam isso em casa, mas assim... Onde é que fica o limite do excesso de otimismo e da irresponsabilidade? Mas daí eu Porque acho que a irresponsabilidade... Mas assim, eu nunca vou sofrer um acidente de carro, mas eu não dirijo bêbado, entendeu? Tu não dá chance pro azar. Também tem... É que eu falo assim no sentido de a pessoa que tem esse excesso de confiança, não é? Não chega a ser um excesso de confiança. É um excesso de confiança. É um excesso de confiança. Mas ela acha que ela está imune a tudo de ruim. Tem que andar ligado, assim, com a história, por exemplo. E daí ela não se cuida tanto. Mas tem que estar ligado. Eu digo que nunca vou ser assaltado, mas eu não fico no carro com porta aberta. Tu não dá mole. Eu não mexo na bolsa no meio da rua, não fico com o telefone assim, dando bobeira. Então, acho que assim, é aquilo que eu falei, eu não dirijo bêbado, entendeu? E assim, se acontece qualquer coisa, tô sempre ligado, tenho um pé pesado. Mas eu não sou irresponsável, entendeu? Eu não sou aqueles caras que fica atrás, colado na bunda do outro carro, fazendo sinal de luz e que quer bancar o galo velho e que, sabe, que fica costurando. Eu não sou assim, né? Sim, então tu tem prudência. Eu sou prudente, só que eu também tenho plena consciência de que tem certas coisas que eu não vou atrair pra mim, entende? Então, assim, é aquela coisa, eu tenho um relacionamento maravilhoso, tenho um relacionamento extremamente tranquilo, mas eu não fico de galinhagem. Claro. Entendeu? Tu não é desrespeitoso. Eu não sou desrespeitoso, entende? Então, assim, eu
tenho noção das minhas consequências e por conta de eu realmente saber o que eu faço, eu sei o que vai acontecer comigo. Entende? Mas tu acha que não vai acontecer? Não vai acontecer nada comigo. eu sou essa pessoa. Ele é blindado. Eu sou blindado. Não vai. Ele ocupou a área VIP. É. Ele faz parte. O que a gente tem que fazer para estar na área VIP? Pra ter a pulseirinha. Botar a pulseirinha. Aquela que corta a pele, sabe? Aquelas pulseiras são horríveis. Tu vai pra hotel, sabe? Coloca aquilo lá, fica na piscina, é um horror e fica te machucando. Eu não sei, eu acho que a gente tem que ter consciência dos atos. Nós precisamos... eu sou prudente com tudo. É isso que eu tô falando, eu sou prudente. Eu brinco com essa história de não ter plano de saúde, porque eu nunca vou ficar doente. Mas assim, sabe? Eu não ando de pé descalço no frio. Sabe aquelas coisas assim? Então, acho que é a maneira como eu acabo levando a vida, entende? Acho que às vezes tu faz algumas coisas não por precaução, mas por medo, porque tu sabe que aquilo vai acontecer. E tu podia só estar fazendo por precaução. Por exemplo, um seguro de casa, é uma coisa tão barato, né? Tu paga o quê? 50, 70 reais por mês, um seguro de casa. Porque é difícil uma casa pegar fogo, vir um furacão, por isso que o seguro é barato. Mas tu não vai deixar de ter um seguro em casa porque tu sabe que não vai acontecer nada com a tua casa, entende? Mas eu não faço um seguro para minha casa pensando que eu vou fazer porque a minha casa vai pegar fogo, entende? Eu não penso nesse sentido, por isso que... Mas eu sinto te dizer, eu vou ter que te dar uma péssima notícia. Diz. A vida surpreende. É verdade. A vida, às vezes, dá uma rasteira. A gente ouve tanta gente falar, né? Ai, mas por que isso vai acontecer logo comigo? Por que logo comigo? Porque poderia ter acontecido com o do lado. Por que não eu? Né? Não, mas isso eu não tenho. Mas eu vou te dizer, Pedro, eu era muito assim, como tu, de achar que nada ia acontecer comigo até a primeira vez que eu fui assaltada. Uhum. E que eu tive uma arma na cabeça. Sim. E daí tu percebe que tu pode ter, que o otimismo ele é extremamente saudável. Eu acho que a gente tem que ser otimista, porque eu acho que a vida flui. Eu acho que é a maneira de levar teu dia a dia. Mas a gente não pode se distrair, porque se tu te distrai... Mas é a história de não andar com o telefone na mão, entendeu? Não vai andar no centro com... Mas tu falaste, né, no diagnóstico, mas eu não tive um diagnóstico de chikungunya, que era errado. Pois é verdade. Não fui atropelada por uma moto na faixa de segurança, estando na minha mão. Por isso que eu disse, às vezes surpreende a gente. Não, surpreende. Surpreende a gente. Mas tu não anda pensando nisso. Não. Tu tá ligado, mas tu não anda pensando nisso. Entendeu? Quando até veio essa temática desse assunto pra gente abordar no programa, eu parei pra pensar um pouco e acho que a questão não é o jeito... A vida surpreende, isso é um fato. E eu tô aberto a surpresas, entendeu? De preferência boas, né? Mas eu não fico pensando que alguma coisa vai dar errado na minha vida. Mas a gente não pode achar que a gente é o alecrim dourado, que o outro merece receber alguma coisa e a gente não. Não, mas não é isso. Não é? Porque não é isso. Tem que ter alguma explicação de por que tem pessoas que têm algum problema, ou que tem um filho que nasce com um problema, né? Uns são afortunados e não têm, os outros, infelizmente, têm. Alguma razão tem que ter, né? Que eu acho que isso é uma coisa que daí vai muito além das explicações mais concretas que a gente tem, né? Mas daí é o funcionamento do universo, aí também já não dá pra ir tão longe. Mas a gente não pode achar que está imune a tudo. Quando eu tive o câncer, né, eu me lembro dessa pergunta que tu falaste agora, que eu disse pro meu médico, mas por que comigo? E ele olhou pra mim assim, e por que não contigo? Aí é que tá. Daí, quem sabe tu é mais forte, quem sabe tu possa levar isso melhor, quem sabe tu possa aprender. Aí ele foi me dando uma série, eu fui me encolhendo, assim, porque eu pensei assim, com o ego tão inflamado, porque eu acho que essa é a podia. primeira pergunta que vem, né, Soninha? Por que comigo? Mas por que não contigo? E daí tu olha na tua volta, tá todo mundo numa boa, e por que comigo? Algo tu tem que aprender, só lamento. E vai voltar várias vezes até tu aprender. Até aprender. Tanto que eu tive várias recaídas, né?
Então, alguma coisa eu tinha que aprender. Hoje, Mas tu olha como tu saísse mudada. mas Dessa hoje experiência eu toda. olho e digo, câncer eu não vou ter mais. Então, assim, eu não sei o que era o que eu tinha que aprender. Acho que muito sobre humildade, né? Uhum. A doença, ela trabalha direto na tua humildade, no teu ego, né? Trabalha. Então, talvez seja isso, mas eu Não, aprendi. eu vou mais longe, Soninha. Será que não era o que tu tinha que ensinar para as pessoas? Porque, querendo ou não, tu vê que tanto na tua clínica quanto aqui semanalmente, né? A gente aprende tanto contigo. É. E com essa experiência toda que tu trouxe, não é? Eu vou te dizer, eu aprendi muito contigo a ver essas questões com mais naturalidade e ver que qualquer um pode passar por isso. E passar com tanta dignidade, tanta força como tu passou, eu acho que isso é um ensinamento para muita gente. Então eu acho que de repente não é só tu aprender, é tu ter para ensinar e tu ter essa voz, né? Porque tu tem uma voz que ensina. Sim. Não são todas as vozes que entram As na cabeça vozes. da gente. Não, mas é verdade. E a Soninha é uma pessoa que a gente para escutar o que ela Sim, diz. verdade. Não é? Então, eu acho que foi mais além. Pode ser. Obrigada, senhor, por tudo. E a gente vai para um break comercial e já volta, então não sai daí. Você já percebeu que no inverno parece que o corpo fica mais lento, mais cansaço, menos disposição e até algumas dores parece que ficam mais evidentes nessa época? Isso acontece porque com as temperaturas mais baixas é comum a gente reduzir a atividade física, mudar a rotina e o corpo parece que fica mais travado. É aí que entra a coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma substância normalmente presente no nosso organismo. Ela tem um papel muito importante na produção de energia dentro das células. Ou seja, ela participa daquele processo que ajuda o corpo a gerar energia para funcionar. Além disso, ela tem ação antioxidante, ajudando a proteger as células contra o estresse oxidativo, que está relacionado ao envelhecimento celular e ao desgaste do organismo. Muitas pessoas procuram a coenzima Q10 justamente na fase de menor disposição e para completar rotinas de bem-estar e qualidade de vida. Mas cada pessoa tem uma necessidade diferente. O ideal é conversar com uma farmacêutica para entender se faz sentido para você. Você encontra a matéria pura em 2 endereços. Em Carlos Barbosa, na Rua Rio Branco, 96, Sala 101, e em Porto Alegre, na Avenida Cristóvão Colombo, 2009. Venha até a farmácia e converse com uma de nossas farmacêuticas. Emagreceu e ficou com aquele bumbum de Mondiaro, né? Que eu sei. Pois é, mas sabia que isso tem solução? Aguarda aí que eu já te falo. Hoje, um dos grandes problemas do emagrecimento muito rápido proporcionado pelas canetas é a perda de massa muscular. E uma das partes que mais sofre no nosso organismo é o bumbum. Mas a Pharmatec se adiantou e lançou um dos melhores bioestimuladores de colágeno de massa para repor massa magra no teu bumbum e fazer aquele contorninho maravilhoso. Ele age tanto na camada profunda, trabalhando ali a musculatura, como na camada mais superficial, trabalhando a flacidez tissular, aquela sobrinha de pele que incomoda e que bota a nossa autoestima lá embaixo. Quer entender como isso funciona, como ele pode te ajudar, quantas sessões são necessárias para tu chegar naquele corpinho que tu sonha desde que começou o processo de emagrecimento? Tendo uma consulta comigo e tu vai entender como é que isso funciona. É hora de nós falarmos de laser terapia com a enfermeira Alexandra Otero. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, né, Alexandra? Que é trazer um dos teus pacientes para falar do resultado da laser terapia. Sim. Então, ó, assistam conosco. Estamos de volta e hoje falando Comigo Não Acontece. Você já teve essa síndrome?
Mas a gente estava falando da Soninha aqui, não é, Soninha? Dos aprendizados que a gente tem e do quanto a gente pode suportar as coisas, não é? Eu falei para vocês do assalto que eu sofria e que não foi só um. Eu sofri um assalto com a minha família 3 horas da tarde, onde levaram tudo, tá? Naquele momento, meu carro era novo, não tinha seguro. Eu estava com todas as câmeras dentro do carro, eu tinha 3 bolsas de piton dentro do carro, eu ia trocando as roupas, eu estava saindo do trabalho e levaram tudo. E a única coisa que nós achamos depois foi a placa do carro, porque ele foi para um desmanche. E depois de uma semana desse assalto, minha filha foi feita de refém num salão de beleza. E depois de 1 ano, eu fui assaltada de novo, da mesma forma. E eu acho que o que isso me trouxe de aprendizado e de ensinamento para as pessoas que convivem comigo é que eu não me encolhi. Eu não me encolhi. Eu levantei, fui, conquistei de novo e Seguiu a vida. E segui bola a vida. pra frente. Coloquei de lado e segui a vida. Então, tem pessoas que escolhem chorar num canto, não é? E eu tenho certeza, porque muitas dessas pessoas que convivem comigo dizem: como eu admiro a maneira como tu enfrentou, né? Como foi bacana. E isso para mim serviu de exemplo. Então eu acho que a gente, além de aprender, a gente ensina. Mas sabe que eu acho que isso é muito da filosofia judaica, né? A filosofia judaica, ela ensina desde criança a gente a focar não na perda, mas no que tu tem. Claro. Foca no que tu tem. Tu tem água para beber? Bendito seja. Tu tem comida? Bendito seja. Não que, mas eu só tenho arroz e feijão. Entende? Mas bendito seja que eu tenho arroz e feijão. Então, eu acho que isso é muito da filosofia também. Eu acho que a vida espiritual, ela me deu essa força de levantar muito rápido, sabe? Mas será que a questão não seja justamente nós... não sei se focar é a palavra, mas a gente saber agir perante essas questões? Se posicionar, né? Entendeu? Rápido, né? Será que esse assunto não seja... Que talvez esse otimismo... Agora tu ficou falando, eu fiquei pensando assim, porque eu falei que eu sofro dessa síndrome, né? Mas eu acho que talvez eu tenha... Eu falo porque eu também sofro. Mas eu vejo que assim, aqui, eu parando para pensar, se acontecesse comigo, eu acredito que eu tenho mais possibilidades de superar do que não superar, né? Uma situação que fuja do controle. Sim, mas eu acho que a gente tem que analisar muito a maneira com que nós vamos lidar com as situações, né? Mas sabe por que eu acho que blinda? Eu acho que a gente pode fazer uma comparação assim, ó. Quando tu tem medo de cachorro, se tu passa pelo cachorro com medo, o cachorro sente que tu tem medo. morde. Sente o cheiro, né? Se tu passa por ele confiante que tu não tem medo, ele não te ataca. Certo? E eu acho que é a mesma coisa com os acontecimentos que estão na nossa volta. Eu acho que essa blindagem, ela vem da tua confiança. Parece assim que tu cria um muro na tua volta que nada te atinge. Sim. No momento que tu enfrenta a vida com confiança. Eu não vejo esse excesso de otimismo, eu vejo ele muito mais positivo do que negativo. Eu acho que ele é negativo quando tu é irresponsável por essas coisas, por tu achar que não vai acontecer nada. Comigo não vai acontecer nada, eu vou pegar e vou pro centro da cidade com meu carro de noite, vou estacionar, vai ser cheio de joias e não vai acontecer nada. Daí eu acho que tu tá sendo irresponsável, né? Sim. Por isso que até me veio a ideia, não se trata nem de otimismo, nem de pessimismo, eu fiquei pensando assim, né? Porque parece mais uma conduta arrogante, do tipo assim, comigo nada... Soberba. Comigo nada acontece, acontece com os outros e não acontece comigo. Acho que parece uma conduta, assim, que a palavra que me veio foi arrogância. Porque pensei eu aqui, quando a gente considera a realidade, que ela tá entre o pessimismo e o otimismo, a realidade existe, né? Claro. A realidade, ela se impõe, ou seja, perigos existem, doenças existem, tudo pode acontecer com todo mundo. Agora, a forma como eu acho que eu te entendi assim, Pedro, eu não fico pensando que vai acontecer comigo. Claro. Né? Se acontecer,
Eu vou lidar, eu vou Paciência. enfrentar. Mas eu não fico pensando o que vai acontecer. Às vezes um assalto acontece e a gente não pensou que ele ia Com acontecer. Não, e também tá tudo certo se acontecer. Entendeu? Acho Com que. alguém vai ter que acontecer, porque É. não comigo. Não, e pode É. acontecer com todos nós. Eu acho que essa é algo da realidade. Agora, é o foco, entendeu? Assim, ficar dizendo, não, comigo não acontece, ou comigo acontece. Eu acho que são dois lados. Eu da acho mesma moeda, que bem isso que tu extremos, colocasse, Lívia, é muito, muito, muito certo da questão da soberba, não é? Porque aquela pessoa que diz que nada vai acontecer com ela, mas aquele ali, ele foi assaltado porque ele vacilou, ele ficou doente porque ele não se cuidou. Parece que tu está diminuindo a capacidade do outro de pensar. E tu está sendo soberbo. Não, comigo não acontece, porque eu não. Porque eu sou maravilhoso, maravilhosa, isso comigo não acontece. Então, dois passos. Foi o que eu senti quando Viu? tu trouxe a questão, assim, né? Muito mais de uma postura, Com certeza. né? Do que... Mas tudo é postura, né? Tudo faz parte da nossa postura. Eu já digo assim, né? Deus te ajuda, mas amarra teus cavalos, né? Mas mas é isso que eu penso. Entendeu? Deus te ajuda, mas É amarra isso teus que eu penso. Eu tenho algumas condutas que, assim, onde profissionalmente, onde eu ganho pão, eu evito comer carne. Entendeu? Então, assim, até ali, tem coisas que acontecem, tá tudo certo. Agora, em questão de amizades, assim, eu também sei até onde eu consigo chegar, né? Em questão de segurança no trânsito, que é uma coisa super... Se parar pra analisar, é perigoso, porque as pessoas estão loucas, né? Tem gente que anda armado, tu não sabe o que passa na cabeça Sim, do vai outro. Xingar um do teu lado. O cara tá cheio. Vai sair o É, cara com uma arma. O cara tá cheirado, tá louco, roubou o carro, sabe? Acontecem várias coisas. Então, assim, acho que não dá pra ser imprudente, né? Então, eu tento... A Lívia, acho que resumiu bem, assim. Eu tento não focar naquilo. Acho que tento viver o meu dia a dia dentro daquela... Não sei se previsibilidade, mas tentar manter uma rotina, né? Das coisas acontecendo normalmente, de eu fazendo a minha parte, né? Percebendo que se há alguma mudança para melhor que tenha que fazer, tentar fazer aquela mudança para melhor, né? Conversar, debater, analisar, ver o que está errado, o que está bom, saber ouvir críticas. Acho que são muitas coisas que a gente pode avaliar, né? Principalmente estar aberto, como tu disseste, saber ouvir críticas, não é? Eu acho que a gente tem que estar aberto para tu ouvir quando tu está sendo demais. Porque todo mundo se passa uma vez na vida, não é? Mas a gente volta a falar nesse assunto no próximo bloco, então não sai daí. Bem-vindos ao Traço de Mestre. E hoje vou me permitir uma reflexão. No livro 1 de Gênesis na Bíblia, tem um texto que diz: haja luz e foi feito luz. Pois é, hoje nós vamos falar sobre iluminação. Mesmo para aqueles que não acreditam na Bíblia ou têm uma interpretação diferente, luz é fundamental. A luz é presença, ela representa uma intensidade que a gente vivencia e precisa. De uma maneira geral, brasileiros e nós gaúchos adoramos luz. Basta ver que 3 dias nublados, nosso humor já muda. E a luz é fundamental no desenvolvimento dos nossos projetos. Ela pode intensificar, valorizar, deixar o ambiente mais ameno ou muito mais frenético. Isso tudo tem uma série de características envolvidas. Algumas são muito técnicas, tipo a altura da luminária, a quantidade de lumens que essa lâmpada vai proporcionar, o tipo de lâmpada, muita coisa envolvida. Mas virou moda, e é óbvio que a gente adora isso, falar sobre a temperatura de cor. O que é a temperatura de cor? É a intensidade que a temperatura de cor desta lâmpada vai proporcionar. Durante o dia e durante a noite, a gente faz uma maravilha. Durante o dia, os nossos projetos são iluminados pelo astro-rei. Vocês estão vendo algumas imagens aqui do que acontece de dia nessa residência. E à noite? À noite a gente valoriza o que a gente quer. Então, vale a pena explorar tudo isso.
E para não deixar batido, olhem o que eu recebi lá na Luminari, uma régua que vai mostrar nas nossas casas essa temperatura de cor. Eu vou voltar a falar de luz, porque é um assunto que, para mim, vai longe. E eu ainda tenho muito para mostrar para vocês. Semana que vem a gente se encontra. Você também ama decoração, assim como eu? Se você faz parte desse time, não pode deixar de conhecer uma loja incrível aqui em Porto Alegre, que é a Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília trabalha com peças raras, antigas, vintage, enfim, você encontra coisas incríveis na Magnolia Remobília, mas o que faz toda a diferença na loja é a curadoria do Rodrigo, que é proprietário da loja. O Rodrigo tem um olhar super treinado para achar aquelas peças que vão fazer diferença na nossa casa ou no nosso estabelecimento comercial. Não foi lá? Tem que ir correndo para conhecer. E não tem desculpa, porque a loja fica aberta de domingo a sexta-feira. Só não abre aos sábados. Mas você tem o domingo também para conhecer essa loja maravilhosa na 24 de outubro, número 1640, em frente, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Há muito tempo atrás, a gente, quando tinha muitas coisas em casa, ou tinha algum parente que falecia, ou ia fazer alguma mudança, a gente não sabia muito bem o que fazer com as coisas. E acabava doando. Às vezes até se arrependia de coisas que a gente dava para os outros. Para isso, existe a Liberô. A Liberô que transforma tudo que você tem, que não faz mais sentido, em dinheiro. É assim que funciona, não é, Helene? É super simples, basta entrar em contato, a gente vai na residência, organiza tudo, precifica, manda os convites e vende. Fazemos a venda do início ao fim, desde a organização até a entrega dos móveis. E, gente, essas vendas são um verdadeiro sucesso, porque a Liberô consegue vender tudo, desde o baldezinho lá da área de serviço até aquela peça mais especial ou uma peça maior que você tem dentro de casa. Então, entre em contato com a Liberô, entra no Insta do Feminíssima, no Insta da Liberô, que você sabe tudo o que acontece por lá e também todas as oportunidades que tem. Estamos de volta e hoje falando sobre o viés do otimismo. Você faz parte daquela turma que acha que nada vai dar errado para você, só para o outro? Engana-se, não é? Porque somos todos seres mortais e a gente estava falando sobre a questão de tu estar aberto a críticas, não é? Quando tu tá te passando nisso. Porque como a Lívia falou nos bastidores, a gente tem o otimismo, entre o otimismo e o pessimismo tem a realidade, né, Lívia? E a gente que escolhe qual caminho seguir, mas isso não quer dizer que a gente esteja imune às coisas ruins aparecerem, não é? E nem as coisas boas. E nem as coisas boas. E isso é o zigue-zague da vida, assim, sabe? Que tem aquela história do... que a vida vai andando assim, sempre para cima e para baixo, né? Nem sempre aquele ponto ápice é algo que seja só bom na tua realidade, né? Às vezes acontecem eventos diversos. E eu tô sempre muito aberta a ouvir o que as pessoas têm para falar, assim, para mim, sabe? Seja alguma sugestão de algum produto, seja alguma sugestão de eu melhorar minha conduta, né? Sim, às vezes o outro enxerga uma coisa que naquele momento tu não tá enxergando. Mas daí a gente tem que saber filtrar também, né? Claro. Porque não é... De quem vem. De quem vem, entendeu? Tu não vai querer ouvir a opinião de uma pessoa que nunca realizou, que entende? Então, assim, tem que ser de alguém que tu admire, de alguém que já passou por naquele lugar onde tu possa estar agora. Então, acho que é mais ou menos por aí. E às vezes a gente não tem maturidade de ouvir também. Não é sempre que a gente está pronto para ouvir. São fases, não é, da vida da gente. E a gente tem que aceitar que a gente não é aquela pessoa prudente, coerente o tempo todo, né? Tem horas que as coisas... Porque eu acredito muito assim, ó, que quando tu entra numa onda negativa... Por isso que a gente diz, veio tudo junto. É porque degringola, né? Normalmente é assim, não é? Tu entra naquela onda negativa,
até tu conseguir sair dela, a gente fica com muita raiva de muita as coisa. marés de azar, assim, que brincam, né? Que E a daí gente vem uma- tem que aceitar que a gente às vezes fica com muita raiva, né? Que nem tudo a gente enxerga colorido. A gente tem que aceitar isso. Eu fico com muita raiva do meu marido, por exemplo, porque eu adoro comer o que eu não posso. Que não pode. Né? Então, aí, de vez em quando, ele pega e ele tira as coisas da minha frente, assim. Ele diz assim, ó, não, tu tem que comer fruta, tu tem que comer fibra, tu teve câncer de intestino, sabe? Me bota de volta pra realidade, assim. Então, tu não pode Que ficar chato. sabe? Não, mas Tá cuidando às de vezes ti. tem que ser. Claro Eu que fico tem. com muito ódio, sabe? Mas assim, ó. Quer prova de amor maior que essa? Entendeu? Ah, maravilhoso. Então, e acho que a crítica é essa. De vez em quando ele olha pra mim assim, ó, nossa, até parece que tu não passou pelo que tu passou. Eu fico, mas quem é ele pra vir me dizer Mas quem é isso? que disse que eu vou passar por isso? Sabe? Mas, na verdade, ele tem razão. Então, acho que a crítica, nesse sentido, assim, de que a gente fica com raiva, fica. Mas, por exemplo, assim, ó, eu acabei de sofrer um acidente. Eu estava lá puxando 40, 50 quilos de ferro, né? Daí o meu treinador me disse assim pra mim, não, vamos baixar a bola. Tu não é o Iron Man, sabe? Vamos baixar a bola. Porque a gente acha que é invencível, e isso é aquilo que a gente estava falando da arrogância, sabe? Da prepotência de achar que tu não pode ter fragilidades. Exato. Claro que tu pode. Eu Sabe? adorei E a é palavra bom. invencível, tudo a ver. Nós não somos invencíveis Não. mesmo. Né? Então, assim, ó, Mesmo. claro, e principalmente quando a gente já tem um histórico, tu tem que redobrar os cuidados. Sim. Né? Hoje, por exemplo, que tu passou, que tu teve tua maior preciosidade na mira de uma arma, mas tu olha para tudo que é lado quando tu Com sabe. certeza. Tu entendeu? Isso, É. de alguma forma, essa blindagem da vivência não Eu tem. me dei conta do quanto eu vacilava. Exato. Claro que na rua é uma coisa. Ela estava num salão de beleza, não tinha como Evitar. tu evitar, né? Tem lugares que tu não tem como evitar. Mas hoje é evidente que eu sou muito mais cuidadosa do que eu era. Exatamente. Antes E eu saía provavelmente- Com joias, com coisas. É. Me levaram tudo. E Sabe provavelmente que o é isso? pessoal do salão também entendeu que segurança é fundamental. Com certeza. Tu não pode expor teu paciente, né? Eu, usando da clínica, eu sou blindada, as portas são chaveadas, o cliente só entra. Por quê? Porque eu não sei. Não, e é curioso como a vida surpreende a gente, né? Muito mais do que a gente imagina. Eu, quando eu quebrei a minha perna em duas partes, num acidente bobo, numa patinação, que eu fui fazer na época que eu tive a síndrome de pânico. Fui fazer para Espairecer. espairecer. Um amigo meu me levou para fazer a patinação. Se arrebentou. No primeiro dia, o primeiro, gente. Botei os patins, fui com a professora para o meio Da pista. da pista e eu fui atropelada por um patinador que vinha a mil. E como eu já estava com as rodinhas me levaram longe. E eu só olhei assim, ó, com a minha perna uma parte para um lado, outra parte para o outro. Eu quebrei a perna em duas partes. E na época, mas eu quero chegar num lugar que me dava muito medo. Porque quando tu tem o pânico, tu tem muito medo de ficar preso num lugar e de tu não ter para onde fugir. Porque tu tá sempre alerta para fuga. E quando eu fiquei com a perna quebrada, que eu tive que ficar com ela esticada por meses numa cadeira de rodas, eu pensava, agora eu tô presa, o que eu vou fazer? E eu consegui superar aquilo. Então, tu te dá conta, assim, ó, que quando vem essas coisas que tu é muito mais forte, que aquele medo que tu tinha, tu é muito mais forte do que tu imaginava. O meu maior medo era ficar presa em algum lugar, num elevador, dentro de um avião, ficar presa. E eu fui ficar presa comigo mesma, eu comigo, sem poder dar um passo. E eu fugi agora pra tu onde? já sabe que tu Que supera. legal. Bem É. simbólico. E foi uma coisa, um acidente ridículo, porque eu não precisava estar ali Sim. naquele momento. Eu fui por ir. E daí nisso eu acredito muito assim, que as coisas vêm para te ensinar, porque aquilo veio para me mostrar que eu fui obrigada a ficar presa e eu não tinha o que fazer. Exatamente. E passei. Tô aqui viva. E Eu no achava fim que não foi uma existia. experiência, obviamente, ruim, mas foi uma experiência que te ensinou, Com que te fez certeza. crescer. E agora eu tava pensando assim, como a gente julga
as experiências como boas Sim. ou ruins. Sem dúvida. E aí julga mais ainda dizendo, olha, as boas acontecem contigo e as ruins comigo, enfim, ou com aquela pessoa comigo não acontece. Eu fiquei pensando, né, também de dar uma resetada nisso, assim, de não interpretar mais as experiências como boas ou ruins. A gente muda, não é? Depois que tu passa, tu avalia aquela experiência e tu vê se ela foi boa ou ruim. E o curioso é que eu estava fazendo um programa de transformação visual depois disso. E uma das minhas candidatas foi a professora de patinação que estava comigo. Olha só. E ela disse assim para mim, ai, tu não vai te vingar do teu Me deixar Ela feia. falou brincando, né? Sim. Na transformação. E eu disse assim, muito pelo contrário, porque eu saí tão mais forte, eu saí me sentindo uma leoa daquele acidente. Claro. Exatamente. Né? Eu saí me sentindo uma leoa, eu conheci a minha força ali. Exatamente. Tu não sabe como foi importante pra mim. E ela disse assim, ai, tô louca de medo. Mas é essa questão, não é? É tu saber o que aquilo te trouxe. É Sim. verdade. Foi ruim? Achei muito legal Não também. foi. Foi trabalhoso. Ah, mas essa coisa do ruim e do bom, assim, também é muito relativo, assim. Faz uns 2 anos que eu tive uma vivência espiritual que eu vi essa questão do bem e do mal, assim, de que isso realmente não existe, que tudo é ponto de vista, né? Até já falei sobre isso em outro programa, a gente debateu, né? Que tudo é polar, tudo é polarizado, né? Hoje a gente está vivendo num país polarizado politicamente, que é uma situação bem complicada, isso não dá para negar, entendeu? Isso não dá para negar. E eu comecei a trazer um pouco disso para minha, como é que eu posso dizer assim, para minha interpretação dos acontecimentos. E aí eu comecei a ver tudo como polar. Só que as polarizações também tem o quente e o frio, né? Tem o alto e o baixo. Nem sempre o quente é ruim para o sorvete, mas para o sorvete o frio é bom, entende? Então, não significa que um seja bom ou que um seja ruim. E acho que fazendo essas análises, assim, quando acontece alguma coisa comigo ou com alguém, assim, ao redor, eu vejo assim, tá, isso normalmente é reação de algo, porque nada vem de graça, né? A gente está tendo uma reação em cadeia de alguma situação. No teu caso, tu estava com medo de ficar preso em algum lugar. Tu foi para um lugar, sofreu um acidente que te deixou preso em algum lugar. Contigo. Que às vezes é a pior companhia. Às vezes nós somos os melhores, mas quando a gente está com uma depressão, né? Com pânico, eu sei porque eu já tive os dois, às vezes a minha companhia era a pior companhia possível. Né, Pedro? E aí tu ficou presa. Gente, nós vamos para um break comercial, já voltamos, então não sai daí. É hora de nós falarmos de laser terapia com a enfermeira Alexandra Otero. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, né, Alexandra? Que é trazer um dos teus pacientes para falar do resultado da laser terapia. Sim. Então, assistam conosco. Bom, pessoal, eu sou a Gláucia e eu tive uma fratura radiodistal. Aí a Alexandra me viu que eu estava sofrendo e disse, eu posso te ajudar. E eu vim fazer, eu não conhecia o tratamento e eu estou muito feliz. Eu tive um resultado já na minha primeira sessão, assim, que foi visual e sensorial. Então, eu estou encantada com o procedimento, com a Alexandra. É genial, é maravilhoso. Eu estou me sentindo nova. Né? Desinchou completamente meu braço e a dor diminuiu assim em 70%. Eu estou muito feliz, então vou fazer algumas sessões para deixar 100%. É hora de Estofaria Venturini aqui no Feminíssima. Tanto tempo, né, Joyce? Gente, a Joyce fazia muito tempo que não vinha aqui no programa, eu é que gravava as matérias, mas é porque ela está se dividindo entre a loja de Porto Alegre e a loja de Capão. Isso. Estão as duas ativas, não é, Joyce? As duas lojas abertas. A gente, quando fala em Estofaria Venturini, não tem como a gente não relacionar a competência, a qualidade de serviço, não é? Uma estofaria que tem muita tradição aqui no Rio Grande do Sul. E vocês atendem Porto Alegre, interior, não é? Litoral. Litoral, tudo, não é, Joyce?
E assim, ó, gente, a Estofaria Venturini é especialista em couro, em Chesterfield, em Bergère, também nos estofados e também tem móveis à pronta entrega. Tem móveis à pronta entrega. Né? Então, se a pessoa está precisando para ontem um móvel de um sofá ou uma poltrona, ou então fazer uma cabeceira, uma banqueta, um puff, tem, e alguns móveis como cristaleiras, mesas de antiguidades também. É antiquário e estofaria. É isso aí, em Porto Alegre, em Capão, é só entrar em contato com a Joyce. Estamos de volta e hoje falando sobre o viés do otimismo. E vocês sabem, assim, a gente estava falando daquele acidente que eu tive, não é? O Pedro até comentou também. A gente, quando tem o pânico, tu sabe como tu quer ficar enclausurado no teu cantinho. E eu tive que enfrentar esse meu maior medo. O teu foi cantinho. muito pior, porque era eu ali comigo e não tinha o que fazer. E o engraçado foi que aquilo me soltou. Porque aquilo me deu uma liberdade que eu não estava tendo nos últimos dias. Porque eu não queria ir para lugares muito cheios, eu não queria ir para um restaurante, queria sentar mais perto da porta de saída, aquelas características básicas de quem está com problema de pânico, não é? De ansiedade. E eu fiquei um dia em casa e eu pensei assim, não, essa não sou eu. Fui pro banho, fiz uma chapinha, lavei meus cabelos, fiz uma chapinha, me maquiei, tá? E fui pra rua. E não fiquei mais um dia em casa. E dali, de cadeira de rodas, eu ia pro supermercado, eu ia pro shopping, coisa que fazia muito tempo que eu não estava frequentando. Pro cinema, pro restaurante, estacionava a cadeirinha de rodas. E aquilo ali me abriu um outro mundo. Então, no momento que eu estava mais presa, foi o momento que eu mais me soltei, por incrível que pareça. Não é? Aquilo acabou me trazendo uma liberdade, mesmo sem estar andando. E ali também me levou para um outro lado que eu vi de pessoas que passam por isso diariamente. Não é? De tu chegar nos lugares, tu não ter como subir com a cadeira. Tu te coloca também no lugar do outro, que vive essa condição diariamente e que muitas vezes deixa de sair por isso. Acessibilidade é uma coisa bem complicada. A gente mora num país que não tem. É bem complicado, Pedro. Que não tem e nada. daí tu vê que essas pessoas também sofrem preconceitos, elas não têm os lugares preparados para poder frequentar. São desrespeitadas os seus direitos, né? Então, o que eu vi com isso? Que tu tem que ir à luta, mesmo que não esteja preparado. Tu tem que ir, porque tu te fechar é muito pior. E confiar na inteligência do universo, né? Eu acho que nada na vida da gente passa por acaso. Não. O universo ele é muito sábio, ele sabe onde ele quer chegar, o que ele quer construir e o que ele quer deixar na tua história, né? Então, assim, hoje as pessoas dizem assim, que horror agradecer pela doença que tu teve. Mas eu sou muito grata, assim. A doença, em nenhum momento ela foi minha inimiga. Ao contrário, assim, a Sônia que eu sou hoje, ela é uma construção. E por isso que tu superou. Da doença, entendeu? Porque eu aprendi com ela tanto o quanto eu posso ser melhor todos os dias, né? E a importância da saúde também, né? Claro. Porque a gente não dá tanta importância. Quando a gente perde, é que a gente dá a importância que a saúde tem. Sabe? Com certeza. Então eu não dava, eu bebia, eu fumava, eu fazia... a gente não pode se fechar, né, Soninha? Então, mas hoje eu entendo que... te deprime. Eu entendo que o universo foi muito inteligente comigo. E eu acho que eu precisava dessa construção inteligente. Pra ser a pessoa que tu é hoje, né? Com certeza, com certeza. Todos nós precisamos, né? Senão a gente não tá aqui de graça. Assim, não. E também não viemos a passeio, né? E quem veio a passeio também que se ligue, porque... porque vai não tomar uma moto. Vai tomar. Vai tomar uma moto. Esse que a gente tá falando. Daquele otimista que acha que veio a passeio. Isso que é perigoso. Esse cara que a gente tá falando. O otimista que pensa que veio a passeio. E que nada acontece com ele. Né? Quando as situações ruins acontecem, eu acho que tu tem 2 caminhos a seguir.
E tu tem o livre-arbítrio para seguir o que tu quiser, né? E é isso que ensina a gente. Eu ia falar sobre um viés emocional, né? Porque talvez esse ser que tu tá descrevendo, nada acontece comigo porque eu sou tão maravilhoso, sou tão para além, né? Invencível, para lá de super-humano, né? Um super-homem, uma super-criatura. E também aquela pessoa que aconteceu comigo porque eu sou ruim, porque eu sou péssima, porque eu mereço. Então, assim, eu acho que são dois lados também, porque é muito ruim, porque quando as pessoas elas assumem uma responsabilidade por aquilo que lhes acontece, né? Que também não é, né? Eventualmente não é porque eu sou merecedor, isso é um castigo, eu tô sendo culpado. Não. Né? Mas... tu sabe que existe um lado que quem tem estuda um pouco de espiritualidade, que eu percebo uma gafe muito grande de colocar muito culpa kármica nas coisas e isentar a sua responsabilidade. Então eu vejo assim, tá certo que a gente comenta sobre as nossas realidades, as nossas rotinas, é o objetivo do programa, que nós somos 4 pessoas, né, que cada um tem a sua vida, e eu convivo com muitas pessoas que eu percebo que assim, que atribuem as suas deficiências, dificuldades, desafios, tudo numa cura kármica, numa situação kármica. Então, por exemplo, tu fez uma merda hoje porque na vida passada tu Tenta justificar. Aí justifica, só que isso não existe. Não existe. É aqui mesmo, né? Exatamente. O bilhete vem aqui, As ó. tuas escolhas. É tudo aqui, nem tem o antes e o depois, é tudo no agora. E quando eu aprendi a ver a minha vida estando no agora e entender que é o agora que existe, que eu só tô no agora, passou o meu pânico. Como a gente vive melhor, né, Pedro? Porque eu não tô Quando a gente preocupado se foca no presente. com a saída, porque daí eu fico ansioso, porque daí na saída vai acontecer alguma coisa. Eu não tô mais com isso. Viver o agora é assim, agora eu tô aqui gravando. Entendeu? Claro. A gente tá aqui fazendo um programa, então eu não... Tu gasta a tua energia no agora. Eu tô aqui, eu não tô pensando lá no meu telefone que tem mensagem para responder, eu não tô pensando que tem que chegar em casa, tem que lavar louça, não tô pensando, sabe? Eu não tenho isso, né? E eu vejo que daí se acontecesse alguma coisa de ruim, vamos supor, né? Porque as coisas boas ninguém atribui ao karma, né? Só os ruins que a gente atribui que na vida passada foi ruim, e isso não existe. Mas essa atribuição das nossas rotinas, de tudo que a gente passa, né, em algo externo, é muito complicado. Eu acho que o ser humano, ele muda completamente quando ele se dá conta que é o aqui e o agora. Eu acho que o grande segredo de tudo, o grande segredo que todo mundo busca de tu viver bem é esse. É tu focar no aqui e no agora. Não que tu vai ser um irresponsável, não vai pensar no teu futuro, mas quando tu foca no aqui e agora, tu bota a tua energia naquilo ali, primeiro, que tu vai fazer melhor. Quando tu Ninguém tu faz foca melhor. no agora dá errado, né? Se tu parar pra pensar, não tem nada que dê errado se tu tá focado. ansiedade pro que vai acontecer. Tem um conceito, tem esses pensadores modernos que pensam sobre o otimismo, sobre o pessimismo, né? E esses tempos eu tava lendo que entre pensar que tudo vai dar certo ou que tudo vai dar errado, é ter esperança sem garantias. Eu achei tão lindo esse Que conceito. a gente não pode perder. Esperança sem garantias, que é isso, viver o agora, viver o presente, com uma esperança de que as coisas sejam boas e sem garantias, assim, mas ir vivendo, né? E que legal. Eu adoro esse É conceito. lindo isso. De esperança sem garantias, ou seja, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer, Não. mas a nossa intenção é a melhor estando aqui agora, né? Bah, eu adorei isso, Lívia. É maravilhoso. Do Edgar Vou levar Morin. como Lena. O Edgar Morin é um pensador que eu Bárbaro. gosto muito, e ele fala sobre esperança sem garantias. Ele sai do otimismo ou do pessimismo para uma coisa mais... Hoje eu acredito muito nisso, eu pauto a minha vida muito em cima disso. E eu sou tão mais feliz do que eu era depois que eu descobri isso. Então eu acho que o que a gente pode deixar aqui hoje, não é a questão do equilíbrio e de tu ser
que o otimismo nos deixa com uma vida muito melhor é evidente. E eu acho que as coisas, quando tu é otimista, tu atrai coisas boas. Não é? Mas tudo sem aquela pretensão de achar que tu veio na área VIP, né? Da vida. E aproveitar o presente. O presente é tudo que a gente tem. E eu acho que esse é o grande segredo, mas é o grande segredo. Pelo menos para mim foi. Para o Pedro, acredito que também. A Soninha também já entendeu isso, né? E a Lívia, eu não preciso nem dizer. Também estou aprendendo, é um exercício diário. Né? A gente tem que fazer esse exercício. É um exercício. Mas quando tu consegue completar o exercício, que tu entendeu mesmo que o que vale é hoje, e tu vai realizar tuas coisas muito melhor, isso vai te trazer mais imunidade, vai te deixar mais focado, com certeza. A vida tá ganha. Semana que vem a gente volta. Até lá. E aqui na Hora da Cozinha nós amamos uma receita rápida, fácil e com muito afeto. Hoje é dia de vocês aprenderem a fazer um brownie de chocolate, de comer rezando. Que dá um quentinho no coração, é um bom brownie, não é, gente? Mas quando a gente pensa em fazer um brownie, a gente pensa que tem que derreter o chocolate, que tem muita coisa para fazer, não é? Porque o brownie tradicional realmente tem. Mas esse que vocês vão aprender aqui agora, ele é uma receita muito mais simples, facílima, e o resultado nem preciso dizer para vocês. É maravilhoso como tudo que a gente apresenta aqui na Hora da Cozinha, além de ser super rápido. Eu já estou com meu forno aquecido, pré-aquecido a 180 graus e vamos aos ingredientes. 2 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícaras de açúcar, 2 xícaras de achocolatado, não chocolate em pó, 3 ovos e 150 gramas de manteiga, sem sal. Eu gosto de pesar sempre a manteiga, porque se vai um pouco mais de manteiga, dá uma diferença. Então tem que ser essa medida bem exata. O ideal sempre é ter uma balancinha para ter assim a medida dos ingredientes certinha. Bom, nós vamos começar então batendo os ovos com um fouet. Daí, depois que eles estiverem misturadinhos, nós colocamos 1,5 xícaras de açúcar. Ele fica perfeito num chá, para comer com um sorvete, enfim, dá para fazer muitas variações com o brownie. Dá até para fazer ele recheado também, que fica super valendo. Ó, então eu batia os ovos com açúcar até eles ficarem mais clarinhos. Agora é só misturar tudo, gente. Simples assim. A farinha, o achocolatado e a minha manteiga, que foi derretida no micro-ondas. E agora é só ter. Meu forno, como eu disse para vocês, já está pré-aquecido a 180 graus. Mistura bem, até criar uma massa assim mais homogênea. Ela é uma massa mais pesadinha, não é líquida, viu, gente? Ó,
massa fica assim, ó, ela fica bem consistente. Agora eu coloco numa forma, eu coloquei papel manteiga, mas pode ser untada também. E vou colocar no meu forno em torno de 25 minutos. Lembrando vocês que o brownie não tem aquela máxima de colocar o palito para ele sair sequinho, porque ele tem que ficar molhadinho. A gente pode colocar o palito e ele tem que sair um pouco molhadinho, tá? Eu tô espalhando essa massa, então, aqui na minha forma. E quando ele estiver pronto, eu vou cortar ele em quadradinhos. E eu garanto para vocês que isso aqui fica muito maravilhoso. Então, forno para ele, 25 minutos a partir de agora. Quando chegou aos 20 minutos de forno, eu já coloquei o palito para ver como é que estava o meu brownie. E o meu estava pronto. A gente sabe que cada forno varia, não é? No meu deu 20 minutos, mas pode ser de 20 a 25 minutos. Eu tirei, já cortei a borda para deixar ele bem retinho e já cortei com uma espátula em quadradinhos. Agora eu vou tirar o papel manteiga, por isso que eu gosto de fazer no papel manteiga, gente. Porque fica melhor para desenformar, além de não sujar a forma, não é? Bom, brownie finalizado, facílimo de fazer. Uma sugestão para quem quiser dar uma incrementada nesse brownie é colocar alguns pedacinhos de chocolate na massa antes de ir no forno, ou então gotas de doce de leite, que fica maravilhoso. Isso aqui, ó, é um carinho pra gente, porque é como se fosse um abraço, não é? Como a nossa hora da cozinha aqui, que é uma cozinha afetiva, cheia de memórias e com muito sabor. Até o próximo episódio.